Fala, galerinha da biologia, mais uma aula com o professor Wesley Farias. Hoje vamos falar sobre genética e biotecnologia na atualidade. É isso aí, a genética apertou F5 e o céu é o limite. Pessoal, peço a vocês que assistam essa aula até o final. Se vocês gostarem, deixe o seu like, comenta lá no vídeo e, caso vocês queiram, vocês têm a opção de se inscrever nesse canal e acompanhar essa e outras aulas da biologia, ok? E vamos logo para a aula que eu já estou ansioso. Roda a vinheta. Então, pessoal, começando essa aula de hoje falando de genética e biotecnologia na atualidade. É importante saber que a genética ajudou no desenvolvimento da biotecnologia. Então, os conhecimentos da genética serviram de base para que a biotecnologia pudesse avançar. E a biotecnologia, ela envolve essa manipulação dos genes. E não tem como falar de manipulação dos genes e não lembrar de um experimento científico que foi um marco para que essa manipulação dos genes pudesse realmente ser explorada, que foi o Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano, que teve início no ano de 1990 até 2003, ele tratou exatamente do sequenciamento do genoma humano, ou seja, conseguir mapear a sequência das bases nitrogenadas das moléculas do DNA, as adeninas, timinas, guaninas, citosinas, nosso código genético. E graças a esse projeto de genoma humano, abriu-se um caminho para grandes progressos na genética e também para a aplicação de novos conhecimentos. E aí, a partir daí, a biotecnologia pôde caminhar. É muito comum atualmente, ao assistir um jornal na TV ou acessar uma página científica na internet ou a ler uma revista, encontrar-se temas como organismos transgênicos, clonagem de animais, identificação molecular de pessoas. Temas até antes tratados como ficção científica, hoje são totalmente possíveis graças à biotecnologia. Esses temas nós não vamos tratar nessa aula. São temas para a nossa próxima aula. A aula de hoje ela vai começar com a base. Nós vamos retomar algumas ideias e conceitos importantes para que depois nós possamos explorar melhor esses temas tão importantes da biotecnologia. Vamos começar falando da controvérsia que há sobre o conceito de gene. Então, o conceito de gene ele começou a surgir a partir de Mendel, quando ele, ao estudar a passagem, a transmissão das características de uma geração para outra, ele chamava o agente responsável por isso como fator hereditário. Então, ele não sabia o que era DNA, o que era gene, então ele chamava isso de fator hereditário. Com o desenvolver da ciência e também com mais informações aparecendo sobre a estrutura, o funcionamento do material genético, aí sim, em 1909, surgiu o termo gene. A partir desse desenvolvimento do termo gene, a ciência também pôde explorar também aí
mais novos conhecimentos, novas informações, e aí formou-se a genética molecular nas últimas décadas. E o conceito de gene, ele foi questionado novamente. Então, muitos cientistas eles consideram que o conceito de gene é ultrapassado e acham que ele deve deixar de ser utilizado. Porém, na história da genética, o termo gene nunca teve tanto destaque como nos dias atuais. E aí fica complicado se abandonar esse termo atualmente. O certo é que nós vamos tratar aqui como o gene sendo um segmento do DNA com informação para produzir um polipeptídeo, um aminoácido, ou também produzir um RNA. Então esse vai ser o conceito de gene que nós vamos utilizar aqui nesse momento. É importante também entender os limites de um gene. Então a pergunta é: quais são os limites de um gene? Para chegar nessa resposta, é importante lembrar de alguns conceitos, algumas ideias que nós já estudamos, mas que se fazem importantes nesse momento que nós queremos entender os limites de um gene. Então nós precisamos entender o que é a transcrição gênica, o que é uma polimerase do RNA, o que é uma região promotora do gene, o que é uma sequência de termos de transcrição, o que é a tradução. Então, de uma maneira assim bem simples, o processo todo consiste em que você tem um DNA, esse DNA tem trechos, tem pedaços com informação que são chamadas de genes. Essa informação ela não é tão acessível porque ela fica lá no núcleo, mas para se tornar acessível ela tem que ser copiada, essa informação do DNA, sair do núcleo e lá para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma da célula essa informação vai ser decodificada, lida. Essa informação vai servir para unir aminoácidos que estão lá no citoplasma da célula livres e formar as proteínas, que aí nós chamamos de tradução. Então, proteínas que estão presentes em todo o nosso corpo. Então, nós temos aí primeiro o processo de transcrição gênica, que é quando o DNA, mais precisamente os genes do DNA, são transcritos, são copiados, mas são copiados na forma de uma outra molécula, que é o RNA, chama de RNA mensageiro. Quem é que copia o DNA em RNA? É uma enzima chamada de polimerase do RNA, é quem faz essa cópia. E aí, no gene, eu preciso saber onde começa um gene e onde termina um gene. Aí entram esses dois conceitos, que é a região promotora do gene e o outro conceito que é a sequência de termos de transcrição. Vamos ver nessa próxima imagem. Então aqui nós temos 4 imagens, A, B, C e D. E aqui nós vemos a dupla fita aqui do DNA, essa extensão aqui. E aqui nós vemos esse trecho aqui que é o gene. Aonde começa o gene? Aonde termina o gene? Então o início do gene aqui nós chamamos de região promotora. E o término do gene nós chamamos de sequência de termos de transcrição. Então aqui tem todas aquelas bases nitrogenadas, em sequência. Existe uma sequência de bases nitrogenadas aqui que vai mostrar que é a região promotora, é o início do gene. E vai existir uma sequência aqui de bases nitrogenadas que vai dizer que aqui é o final do gene. E aqui nós temos a polimerase do RNA, que é uma enzima que vai copiar a informação do DNA, só que na forma de RNA. Observe que está sendo formada aqui uma cadeia, uma fitazinha de RNA aqui.
sendo que ela está copiando o DNA em RNA mensageiro. Aqui você observa na imagem C que a polimerase do RNA já percorreu toda a extensão do gene, chegou aqui no final, que é a sequência de término de transcrição, e ela já produziu o RNA, a fita do RNA, copiando toda a mensagem aqui do gene do DNA. E quando chega no final, a polimerase ela vai ficar livre e também vai liberar a fita ou cadeia do RNA, que já vai estar completa. Essa informação aqui, ela vai sair do núcleo da célula, ou seja, esse RNA mensageiro ele sai do núcleo da célula, já copiou a mensagem que ele queria, vai lá para o citoplasma, lá no citoplasma ele se liga com o ribossomo, por exemplo, o ribossomo ele vai ler toda essa informação, e essa informação ela vai servir para ele juntar os aminoácidos de acordo com a sequência que está aí na informação. Ele vai juntar os aminoácidos de acordo com a sequência aqui do RNA mensageiro, que por sua vez foi copiado do DNA. Então, juntando os aminoácidos, ele vai formar as proteínas, que aí o processo é chamado de tradução. Traduz a informação do RNA em proteínas. Pessoal, vamos falar também sobre a diferença entre genes bacterianos e genes eucarióticos. Então, apesar de nós sabermos que a maior parte das formas de vida elas compartilham o mesmo código genético, existe diferença, logicamente, entre os genes bacterianos e os genes eucarióticos. Então, os bacterianos nós chamamos de procarióticos. Então tem a célula procariótica, aquela que tem material genético disperso pelo citoplasma, e tem a célula eucariótica, que compõe a maior parte dos seres vivos, em que o DNA fica guardado, tá? Lá no compartimento que é chamado de núcleo. Então, existe diferença entre os genes da bactéria que é procariótica para os outros genes dos seres eucarióticos? Então, existe. A maneira como as informações genéticas estão estruturadas nos cromossomos é diferente. O modo como elas são transcritas e traduzidas, que nós já estudamos, já vimos agora há pouco, esses conceitos também é diferente. Então, por exemplo, nos genes bacterianos, a sequência de aminoácidos ela corresponde exatamente à sequência lá das bases do DNA. Então, o que está escrito lá no DNA, que vai ser copiado em RNA, é o que vai chegar lá para ser traduzido ou juntar os aminoácidos para formar as proteínas, daquela mesma sequência. Já nos genes eucarióticos, a sequência de base do DNA que codifica os aminoácidos, ela está intercalada com sequência que não tem informação. Ou seja, que não tem informação para juntar aminoácido para formar proteína, que é a função da informação lá copiada do DNA é essa. A informação que nós já vimos que foi copiada do DNA é servir lá para juntar os aminoácidos de acordo com aquela informação e formar as proteínas. Então, nos genes eucarióticos, o código está meio que intercalado com sequência que não tem informação. Então, nós temos aí o que nós chamamos de exons e introns. Então, pessoal, como a gente estava falando, nesse gene bacteriano, você observa que a sequência de aminoácidos aqui do polipeptídeo que está sendo construído, ela vai seguir, ou ela vai corresponder exatamente à sequência aqui das bases do DNA, ou que foi transcrito para RNA mensageiro. Então vai seguir exatamente. Agora aqui, se você analisar o gene eucariótico, você vai ver como ele tem esses trechos chamados de exon e intron. Tá? O exon é onde tem informação para um tipo de aminoácido. E o trecho intron não tem informação para
nenhum tipo de aminoácido. Então, como tem esses trechos aqui, né, a sequência de aminoácidos aqui do polipeptídeo, ela não vai ser correspondente à sequência de bases aqui do DNA do gene eucariótico, ou que foi transcrito para RNA mensageiro. Então não vai seguir, né, por causa exatamente dos introns que tem aqui no meio, tá? Que a gente chama aqui de intrusos, que não tem informação que codifica nenhum tipo de aminoácido. Existe uma forma para resolver essa situação do gene eucariótico, que é o chamado splicing genético. É um corte e emenda do RNA, uma forma mais simples. Então, como as informações genéticas dos seres eucarióticos elas são interrompidas lá pelos introns, né, os intrusos, como é que a gente vai explicar que a partir de um DNA que tem intron vai ser produzido um RNA mensageiro que vai ter sequência para aminoácido? Como é que vai se construir um RNA mensageiro através de um DNA que tem sequências, trechos chamados de introns que vão simplesmente não ter informação para nenhum tipo de aminoácido? Vai atrapalhar o processo, né? Então, existe um pulo do gato aqui, que é o splicing genético. Ou seja, a partir do DNA, ou aliás, a partir dos genes, né, do DNA e de células eucarióticas, são os genes eucarióticos, vai se formar um pré-RNA mensageiro. Ou seja, vai se formar um RNA mensageiro que não é definitivo, né? É um RNA mensageiro temporário, que é o pré-RNA mensageiro. E o processo de splicing vai atuar editando esse pré-RNA mensageiro para que logo depois dessa edição chegue aí sim no RNA mensageiro definitivo. Olha só a imagem. Aqui nós temos o pré-RNA mensageiro, né, que copiou lá o gene, né, da célula eucariótica. E você vê que ele está aqui ainda, né, da forma como foi transcrito, e aqui ocorrendo o processo de splicing. E aí sim você vê que foi feita uma edição, né? Houve o corte de alguns pedaços aqui, que são os introns, deixando somente os exons, que é o que tem informação. Aí sim eu chego aqui no RNA mensageiro definitivo. Esse aqui é que vai realmente servir lá para juntar os aminoácidos do polipeptídeo. Existe um splicing que é chamado de alternativo, porque aí, dependendo do tipo de célula, um mesmo pré-RNA mensageiro ele pode sofrer tipos diferentes de splicing, tá? Observe a imagem. Então nós temos aqui a célula tipo A e a célula tipo B. Então são duas células diferentes, tá? E aqui você vê que elas, no caso, têm o mesmo pré-RNA mensageiro para as duas, porém o processo de splicing que está acontecendo nas duas vai levar na formação de RNAs mensageiros diferentes, tá? Por quê? Porque a edição foi feita de forma diferente nos dois casos, e isso vai levar também, consequentemente, na hora da tradução, a formar proteínas diferentes, tá? Nos dois tipos de células diferentes, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.